Para quem está construindo uma trajetória na Universidade Federal ou acompanha de perto os debates sobre carreira e direitos, entender como funcionam as regras previdenciárias tem se tornado uma necessidade cada vez mais presente. Tempo de contribuição, idade mínima, regras de transição, cálculo dos proventos, abono de permanência, são muitos os conceitos que aparecem nesse caminho e que podem gerar insegurança ou confusão. Mas compreender essas regras e conceitos é também uma forma de planejar o futuro com mais tranquilidade, conhecer direitos e tomar decisões mais conscientes sobre a vida funcional. Considerando tudo isso, o tema do episódio 16 do podcast Conversa Docente é Aposentadoria no Serviço Público Federal, entendendo regras, direitos e caminhos possíveis. Em nossa conversa de hoje, vamos explicar quais são as principais modalidades de aposentadoria para servidoras e servidores públicos federais. Vamos entender também o que mudou com a última reforma da Previdência, que ocorreu em 2019, quais regras permanecem válidas, o que são e como funcionam as regras de transição, como funciona o cálculo dos benefícios e esclarecer temas que costumam gerar muitas dúvidas. Para explicar tudo isso para a gente, vamos conversar com Milton Canuto, que é consultor técnico em financiamento, planejamento, gestão da educação, carreira e previdência pública. Nosso convidado é também professor e já foi presidente do Sinteal, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Alagoas, presidente do Conselho Estadual do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, e vice-presidente da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Eu sou Vanessa Taide e esse é o Conversa Docente, um podcast da UFAL que dá voz à docência e às lutas por uma sociedade mais justa e democrática. Fique agora com a entrevista realizada por Karina Dantas com Milton Canuto. Milton, seja muito bem-vindo ao podcast da UFAL. Hoje a gente está falando aqui sobre aposentadoria e é indispensável que a gente inicie esclarecendo que no sistema previdenciário brasileiro existem 3 regimes previdenciários, né? Que são o RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, e que atende aos trabalhadores da iniciativa privada. Temos o RPPS, que é o regime próprio de previdência social, aplicado aos servidores públicos e estatutários. E, por fim, temos também o RPC, que é o regime de previdência complementar, que tem a finalidade de suprir a necessidade de renda adicional na aposentadoria, né? Com isso esclarecido, gostaria que você nos explicasse qual é a diferença entre cada um desses tipos de regimes, né? O RGPS, o RPPS e o RPC. Primeiro dizer o seguinte, o sistema previdenciário brasileiro, na verdade, você tinha, do ponto de vista público, especialmente do ponto de vista público, uma situação bem diferenciada, porque até o início dos anos 90, o sistema sequer tinha contribuição na grande maioria dos estados e municípios. Então, esse já era um grande problema, diferentemente do regime geral, que os 2 regimes centrados existentes eram o regime geral de previdência social e, posteriormente, apareceu o regime próprio de previdência do setor público especificamente. O regime geral é um regime instituído e gerenciado pelo INSS, que tem finalidade principal de estabelecer apenas uma relação direta com o servidor da iniciativa privada. Não significa que não tenha trabalhador do setor público ou trabalhador do setor privado, porque, no caso, quando a gente fala do regime geral, ocorre que grande parte dos municípios estão hoje situados no regime geral. E a gente explica por quê. Então, o regime geral de previdência social, ele tem uma finalidade direta para a iniciativa privada e toda forma de mão de obra praticada. Hoje, obrigatoriamente, qualquer tipo de trabalho que você desenvolva é obrigado a contribuir previdenciariamente. Portanto, essa contribuição ela vai direto para o INSS, que é para sustentabilidade do regime geral de previdência. Então, o regime geral tem essa característica. Já o regime próprio de previdência, ele tem uma diferenciação, porque ele é específico para o setor público e para aqueles concursados estatutários, com algumas exceções, porque dentro do próprio serviço público, quando ele contrata alguém para serviço prestado, por exemplo, sem ser nem o sistema seletista, essa contribuição também não fica no regime próprio, é direcionada ao regime geral.
da mesma forma que os cargos comissionados. A contribuição é para o regime geral. Então, o regime próprio ele tem uma finalidade específica de tratar do servidor público estatutário. Então, essa é a primeira diferença. No entanto, do ponto de vista de gerenciamento, de estruturação, eles são as mesmas, porque eles são um sistema solidário. Na verdade, você tem contribuição, um sistema contributivo, nos dois regimes, onde você contribui para dar sustentabilidade aos aposentados. Da mesma forma que você que está contribuindo, quando você chegar lá na sua contribuição, os que vierem, os que ficarem no sistema público, é quem vai sustentar a aposentadoria daqueles que estão se aposentando, seja os ativos que estão hoje, que amanhã serão aposentados, e assim sucessivamente. Então, basicamente é isso. Onde é que surgiu o complementar? É um regime previdenciário facultativo, mas ele é um facultativo que, para muitos, ele acaba sendo obrigatório. Porque, por exemplo, todo servidor público que ingressou até 2003 e cumpriu as regras previdenciárias, ele se aposenta com a integralidade, com o seu salário que tiver, seja um salário de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, ou seja, o salário que ele estiver recebendo, ele se aposentaria daquela forma, desde que cumprido aquelas regras lá antes de 2003. A partir de 2003, isso já mudou. Acabou a paridade e a integralidade. Como acabou a integralidade de aposentadoria com o último salário, então você já passou a ter teto de aposentadoria. Ao ter teto de aposentadoria, veio a Previdência Complementar. No entanto, ela já existia de uma forma global, mas mais para o setor privado. O que significa dizer? Que a Previdência hoje complementar, ela tornou-se um ato obrigatório para aqueles que de forma indireta. Você não é obrigado a constituir a Previdência Complementar, e ela tem dois ramos. Tem a Previdência chamada Previdência de Entidade Aberta. Essas já existiam. Todas as entidades abertas é aquela com fins lucrativos. É aquela que qualquer cidadão poderia fazer nos bancos, seja no Banco Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, em qualquer entidade financeira que estivesse o sistema complementar. Qual é a diferença? Que passou para o serviço público, é que você passou a constituir no setor público as entidades de previdência complementar fechada. A entidade fechada é aquela que não tem fim lucrativo, é aquela que é gerenciada e tem contrapartida do ente público. Ou seja, nenhum servidor é obrigado a se constituir nela, mas com a realidade nova, em especial para todo servidor público que ingressou depois de 2003, que já começou a perder a média e a sua forma de aposentadoria, e definitivamente com a Emenda Constitucional 19, eles não têm mais o direito à aposentadoria integral. Então, com essa realidade, você tendo um salário maior do que o teto do INSS, você tem que buscar alternativas para você. Por isso, a Previdência Complementar se instituiu nessa formulação, que é a chamada de Previdência Fechada, que é chamado de fundo de pensão. Chama-se muito de fundo de pensão. Então, essa é a forma como você tem hoje nas três realidades previdenciárias brasileiras. Milton, você mencionou que a aposentadoria do servidor público é do tipo contributiva, né? Ou seja, o que vale é o tempo de contribuição e não o tempo de serviço. Queria que você explicasse o que é que isso significa na prática e como funciona a contagem recíproca, que permite aproveitar contribuições realizadas em diferentes regimes previdenciários, né? A gente já até mencionou um pouco disso, que onde a gente colocou que no sistema público não tinha um sistema contributivo. Na verdade, a partir da Emenda Constitucional número 20, de 98, foi que começou a se discutir o processo de implementação da definição concreta de separação entre o que é tempo de serviço e o que é tempo de contributivo. Ou seja, a Previdência Pública ela passou a ser definitivamente por sistema contributivo. Antes você tinha um sistema que não era contributivo. Por exemplo, o trabalho informal. Já estava trabalhando, mas não contribuiu. Estágio sem contribuição previdenciária, estágio não remunerado, não pagaria. Atividade autônoma sem recolhimento. Hoje, na realidade, todas as atividades autônomas têm que recolher, obrigatoriamente, para poder ter direito à aposentadoria. E antes ele tinha direito lá na frente, a um tipo de aposentadoria por tempo de serviço. Então,
O tempo de serviço hoje, ele não serve para mensurar tempo para ação contributiva de aposentadoria, só aquilo que você paga, desembolsa. Por isso, o cuidado no tratamento previdenciário ele deve ser desde o primeiro momento que você inicia. Porque o que, é que ocorria muito e que ocorre ainda hoje? Principalmente quando a pessoa é jovem. Às vezes ela consegue um emprego em determinado lugar, vai lá, emprega, só quer saber se está trabalhando e recebendo alguma coisa, nem se preocupa com isso. Não assina carteira, não coloca nada. O tempo de serviço que ele tiver ali não vai servir absolutamente para nada para contribuir na aposentadoria dele. Quer dizer, se ele não tiver vigilante, que a empresa ou o setor privado que ele tiver assine carteira dele, faça tudo certinho e não tem ação contributiva, inclusive do poder público. Porque no poder público também existe muitos segmentos de prefeituras que contratam e não fazem a contribuição previdenciária, de forma irregular, mas fazem. Resultado, esse servidor, a futuro, vai ser prejudicado se ele não tiver um controle da sua situação. Bom, outra questão que também pode gerar dúvidas está relacionada aos tipos de aposentadoria do RPPS. Então, eu queria que você nos explicasse resumidamente as principais características da aposentadoria por incapacidade permanente, a aposentadoria compulsória e a aposentadoria voluntária. O que é que caracteriza cada uma delas? Bem, primeiro que a aposentadoria compulsória, falando da compulsória, ela era uma aposentadoria que anteriormente ela se estabelecia até 70 anos. Completou 70 anos, você era obrigado a se afastar do serviço público e passava a ter aposentadoria. Com o tempo, isso e com a própria expectativa de vida, a longevidade, essa aposentadoria ela mudou para um teto de 75 anos. Ou seja, hoje o servidor público só pode permanecer no serviço público até os 75 anos. A partir disso, obrigatoriamente, o poder público tem que estabelecer de forma imediata a sua aposentadoria. E essa aposentadoria, ela se dá, em regra, hoje, de duas formas. Se você completou isso antes de 2013, por exemplo, ou que não estava ainda, estou falando do servidor federal, mas do servidor normal de qualquer um ente federado, em 2019, e estava numa regra anterior, até hoje você ainda tem vários municípios brasileiros que a regra de aposentadoria continua anterior. Por quê? Porque eles não fizeram a reforma previdenciária plena, diferentemente dos estados e diferentemente da União. Foi a primeira que, ao consolidar a emenda 19, consolidou seu novo regime. Mas todos os demais entes teriam que fazer em seguida. Portanto, a aposentadoria normal, no proporcional, ela é de forma proporcional, ou seja, aposentadoria compulsória. O valor da aposentadoria é a média aritmética simples. Até 2019, a média aritmética era feita, você desprezava 20% das piores contribuições, ou seja, você só usava 80% maiores para fazer uma média maior. Portanto, isso beneficiava, em tese, a sua média de aposentadoria. Com a emenda 19, isso passou a ser 100%. Portanto, a aposentadoria ela é feita pela média aritmética dos 100% dos salários da sua vida laboral e esta aposentadoria só se dará com 60% dessa média até 20 anos e a partir de 20 anos, mais 2% a cada ano. Então, significa que se você começou a trabalhar e tem ação contributiva só muito tarde, você vai ser muito prejudicado na sua aposentadoria. Mesmo que você tenha todo o vigor e esteja trabalhando até 75 anos, mas vai ter uma aposentadoria irrisória. Esse é o primeiro grande baque que você sofre, porque se você não tinha sistema contributivo anterior grande, você vai esbarrar aqui no limite que você tinha de trabalho. Portanto, significa que você pode até ficar só com suponhamos que você começou a trabalhar muito tarde e só tem 20 anos de ação contributiva. Você só vai receber 60% da sua média. Então, é realmente um baque muito grande do ponto de vista da aposentadoria compulsória. E a incapacidade permanente, ela se dá de duas formas. Uma não acidentária e outra acidentária. O que é que significa isso na prática? Qual é a não acidentária? É de aquela que você tem uma doença normal que não foi acometida em trabalho de um acidente de trabalho. Portanto, ela é chamada de não acidentária. Essa aposentadoria não acidentária, para qualquer um que seja de incapacidade permanente, que é a antiga aposentadoria por invalidez,
esse valor dessa aposentadoria também vai nos mesmos moldes a partir de 2019. Ou seja, quem entrar nessa faixa só vai ter a média dos 100%, que será multiplicada, essa média dos 100%, pela mesma coisa, 60% do tempo que você teve ali, do tempo trabalhado, mais 2% a cada ano. Da mesma forma que ocorre para a proporcionalidade da compulsória. Então, se dá dessa mesma forma. Já no caso da acidentária, a diferença é que se você tem uma moléstia ou um tipo de qualquer doença ou qualquer um acidente que foi vítima do trabalho, aí a única diferença é que você não tem os 60% mais 2%. Você passa a ter a média aritmética da mesma forma, sendo que você se aposenta com 100% dessa média. Então, essa é a diferença específica no caso da aposentadoria, que era chamada de aposentadoria por invalidez. A aposentadoria voluntária, a forma da aposentadoria voluntária para todos os trabalhadores, de forma comum, ela se dá aos 62 anos para a mulher e aos 65 para o homem. Ou seja, a partir da emenda constitucional, todos que tiverem isso. Qual é o tempo que você tem que ter para isso? 25 anos, no mínimo, de contribuição. Não é de serviço, como já falou antes. Tem que ter 25 anos contributivo, ter também 10 anos no cargo, 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo. Você tendo isso, você pode pedir a aposentadoria. Qual é o problema? O problema é que essa aposentadoria, quando ela é instituída, você vai para as mesmas regras que valem para todo mundo, de forma igual. Ou seja, vai fazer 100% da sua média, dos 100% da sua média, vai calcular 60% dela e mais 2 anos a cada ano que você trabalhar acima dos 25. Por exemplo, se você trabalhou 27 anos, vai estar mais 2%. Se você trabalhou 29, mais 2%. Ou seja, para você chegar na média dos 100%, que já é uma perda porque você está fazendo média de salário pequeno, isso interfere profundamente no trabalhador que começou a trabalhar, trabalhou 10, 15 anos ganhando salário mínimo e depois passou a ganhar 10 mil reais. É claro que esses 10 anos, 15 que ele trabalhou de salário mínimo vai puxar os 10 mil reais dele totalmente para baixo, porque ele está contribuindo lá no topo, mesmo que ele estivesse antes lá com direito à paridade. Então, isso já se caindo hoje. Então, o que ocorre? Ocorre que essa realidade vai levar para você chegar, na média, a trabalhar pelo menos 40 a 42 anos. Milton, eu vou trazer para a nossa conversa agora um benefício muito interessante para aqueles docentes que já podem solicitar aposentadoria, mas que escolhem continuar na ativa, que é o abono de permanência. Esse é mais um tema que costuma gerar muitas dúvidas entre os professores. Então, como é que funciona esse benefício? Quem é que tem direito? Pode nos trazer mais detalhes sobre ele? O abono de permanência, na verdade, para aquele. Primeiro, você tem que requerer o abono de permanência. Além de requerer, para ter o direito, é preciso você ter garantido o direito à aposentadoria naquele ato de qualquer uma das regras. Então, se você tem já condições de regra de aposentadoria, aí sim, você pode entrar com o requerimento solicitando o abono de permanência. E como é que ele se dá? Como é que o abono de permanência? O valor do abono de permanência, na verdade, a sua ação contributiva continua. Na prática, é como se você deixasse de pagar a Previdência, mas você vai apenas zerar, porque você continua pagando a Previdência e recebendo de volta um abono que não é da Previdência, especificamente da sua aposentadoria, mas é um abono contributivo do ente, direto do seu empregador, que corresponde ao mesmo valor. Se você paga 1.400, você vai receber de volta 1.400. Então, é como se você estivesse zerando o pagamento contributivo, mas sem deixar de contribuir. Na prática, você contribuiu para a Previdência não devolveu para você, porque quem pagou esse abono não foi a Previdência, foi o ente público, o seu empregador. Como você passou o tempo? Pode ser que você passe 5, 6, 7, 8 anos recebendo o abono de permanência. E ao passar esse tempo, você adquirir uma outra regra de aposentadoria que é mais benéfica para você, você pode optar por ela sem problema nenhum. Ao você fazer o abono, não ingessa você de mudar a sua regra de aposentadoria no futuro. Não tem como a gente falar sobre aposentadoria e não discutir a reforma da Previdência de 2019, né? Que foi uma reforma que causou muitas mudanças para os servidores públicos e que segue impactando diversas aposentadorias. Você já citou aí alguns
detalhes sobre essa reforma, mas eu queria que você trouxesse as principais alterações e como é que elas afetam os docentes do Magistério Superior Federal. A reforma, no modelo colocado, ele foi perverso para o servidor público, em especial para o servidor público federal, e as universidades por igual, porque como não tem diferenciação entre o professor e os demais servidores, em vários aspectos, não só na aposentadoria, mas gravemente, mais grave ainda, na pensão. Então, primeiro o seguinte, porque se a partir do momento que você estabeleceu que a regra de aposentadoria daqui para frente é o teto do INSS, você já criou um grande problema para o servidor que tem uma margem salarial bem superior ao teto. E se você tinha muitos anos de contribuição, já você pode ter um grande prejuízo futuro. Porque a partir do momento que, por exemplo, todos que ingressaram a partir de 2004, aí quando chega agora na regra da aposentadoria, com a emenda 19, aí você passa a ter uma luz pior. Porque se você for optar pela regra existente hoje, você só poderia se aposentar com 60% dela, com média de 100%. E a média passou a ser 100% para todo mundo. Então, você já começou a perder isso. É o primeiro grande prejuízo da sua média. O segundo é que você vai ter que combinar duas coisas. Por exemplo, aqueles que ficarem na regra de transição, mesmo sendo desse período, vai ter que combinar o seu tempo de contribuição com a sua idade e além de contribuir, de ter também a regra de pontos estabelecida, ou seja, a pontuação sua tem que estar definitivamente constituída ali para poder você ter direito à aposentadoria. Então, isso é uma grande perda. Hoje, na realidade brasileira, da previdência que nós temos hoje, é fundamental o planejamento, porque se você deixar o bel prazer, você vai chegar no final da sua vida numa situação muito grave do ponto de vista da sustentabilidade, que é quando mais você precisa, às vezes, da dependência médica, do exame, do remédio, de tudo isso, e sua capacidade financeira ela sempre diminui. Então, do ponto de vista concreto, a reforma ela foi perversa nesse sentido. E ainda dificultou muito, porque aqueles que estavam há 5, 6 anos da aposentadoria lá atrás, às vezes sem condições físicas ou estruturais mesmo, dependendo da idade de cada um, onde ele estava, sem condição de ter que trabalhar mais 10, porque muitos ao cair na regra de transição, teriam que trabalhar, em vez de 5 anos ou 4, se era 5, tinha que trabalhar 10. Se era 7, tinha que trabalhar 14. Então, imagina o que é que isso significa. Então, todas essas nuances da nova regra de aposentadoria trouxeram um grande prejuízo para o servidor público, em especial, que tinha uma situação de regra mais abrandada do que o regime geral, que tinha o fator previdenciário. Quando a gente fala em contribuição previdenciária, é comum existir a pergunta: para onde vai esse recurso e como é que ele retorna para quem contribui? Né? Além disso, você já mencionou aí como funciona um pouco a previdência pública dos servidores e qual o papel da previdência complementar. Eu queria que você complementasse falando sobre o FUNPRESP, né? Qual a importância, existe alguma importância, recomendação disso no planejamento da aposentadoria? O sistema previdenciário brasileiro é um sistema de repartição, ele é contributivo de repartição. Ou seja, isso se dá do ponto de vista da previdência do regime geral e do regime próprio de previdência, esses dois regimes. Significa, inclusive, que no serviço público, por exemplo, o serviço público federal, ele se esvaziou muito do ponto de vista de mão de obra, de concurso público, que deixou de existir. Isso traz um grande impacto previdenciário. Por quê? Porque deixa de gerir recursos na forma contributiva mais direta para a sustentabilidade daquela previdência. Então, cada vez mais que eu diminua o concurso público, eu estou diminuindo o ingresso de sustentabilidade dos aposentados, porque eu tenho menos pessoas contribuindo e mais pessoas se aposentando. E isso, com o tempo, vira uma situação contrária, ou seja, com déficit previdenciário alto, que isso acaba tirando das costas do trabalhador ou do servidor outras regras para poder cobrir os rombos previdenciários. Segunda questão, quando se fala da previdência complementar, não sei qual a importância dela ou não. Por exemplo, há muita gente totalmente contra a previdência complementar. A questão não é de ser contra ou ser a favor, é de como você planejar a sua vida, de como você se organizar para se estabelecer uma regra de como você vai viver. Por exemplo, todos os professores da Universidade Federal que ingressarem, é um bom número,
Agora, depois de 2013, 2014, 2015, 2020, 2019, 2021, todos eles, primeiro que ele já tem uma regra aqui de teto. Nenhum deles se aposentará com um valor superior a R$ 8.435, R$ 45. Então, já começa por aí. Se eu já tenho uma aposentadoria nesse teto, mas eu vislumbro que a minha vida laboral eu chegaria lá na frente com um salário de 20 mil, o que é que eu faço? Gasto o dinheiro todo, depois vou sobreviver lá na velhice com 8 mil? Essa é uma decisão de planejamento. A previdência complementar, por imposição dessa realidade, e não ser obrigatória, mas ela vem nesse sentido. E ela vem ainda com uma situação diferente, porque no setor privado, quando eu falei da previdência aberta, que você tem lá o setor privado, você não tem contrapartida. Na grande maioria do setor privado, qualquer banco que você fizer uma previdência complementar, você não tem contrapartida, é o seu. E é só seu, e você vai calcular aquilo para quantos anos você vai viver na frente, porque ela é um sistema de capitalização, é capitalização individual. No setor público, na previdência complementar pública, você entra com sua parte, e o ente público entra também com a sua parte, geralmente um por um. Isso contribui para uma sustentabilidade, do ponto de vista de retorno para você, maior do que você fazer no setor privado. Então, esse é um primeiro elemento. Terceira questão, você tem uma outra regra, qualquer um, e precisa se planejar, uma outra regra que você mesmo dá conta da sua vida e você faz sua própria poupança? O que a gente tem na cultura brasileira é o contrário. Ninguém guarda nada. Então, assim, por isso que é fundamental, todos, principalmente para os mais jovens, que ingressaram mais recentes, tentem se planejar nesse sentido. Porque não adianta só dizer eu sou contra ou sou a favor. Não, você está só vivendo sobre uma regra. Qual é a regra que você... Se você não concorda nem com uma nem com outra, qual é o seu caminho? Você fazer sua própria poupança. Então, assim, a previdência complementar não significa dizer que ela é um bem melhor, porque o bem melhor seria se a gente tivesse hoje tudo garantido com paridade e integralidade, ser aposentado com integral, e se eu, de boa vontade, quisesse guardar mais dinheiro e fazer minha previdência privada, faria para ter uma sustentabilidade acima do meu teto. Então, hoje é difícil chegar ao seu teto. Então, por isso que a previdência complementar ainda é útil nesse caminho, nesse viés, se você não tem como fazer sua sustentabilidade própria. Termina sendo necessário, né, ou a previdência complementar ou alguma forma de investimento para você garantir o mínimo, né, o básico que você recebe na ativa, né? Eu acho que é mais nesse sentido. Bom, e para finalizarmos, Milton, considerando as mudanças ocorridas nos últimos anos e as discussões, né, sobre o futuro da aposentadoria, com quanto tempo de antecedência o servidor público deve começar o seu planejamento previdenciário, né? E quais são as informações essenciais para esse processo? Ele tem que começar do começo da vida dele. Ou seja, na verdade, assim, porque às vezes as pessoas não se atentam para a sua realidade, e quando vem pensar naquilo, já é depois de 30, 40 anos, e aí você já andou um bom caminho. Então, primeira coisa, se você trabalhou ou fez qualquer coisa, vai em cima. Logo enquanto você terminou, saiu daquele trabalho ou não, vai lá, verifica no INSS, verifica, porque geralmente é setor privado que você faz isso, é contributivo, você tem que acompanhar isso. Ponto 1. Ponto 2, você tem que começar a planejar a sua própria vida de contribuição previdenciária. Qual era o problema de você estar estudando e você ter um planejamento onde você faz contribuição autônoma por algum tempo? Você pode fazer, é como se você estivesse fazendo uma poupança pequena, mas você estava exatamente fazendo o lastro contributivo. Lastro contributivo. Terceiro, quando suponhamos, aí eu vou passar essa fase toda, cheguei aos meus 25, 27, 28 anos, 30, e às vezes chego sem um tempo de contribuição, e sem saber nem onde é que anda. Então, primeiro tem que planejar para ter isso. Aí fiz um concurso, passei para professor da universidade. Ora, aí cheguei na universidade, vou começar a minha vida nova. Se você fez já tudo certinho aqui, é só você ir atrás das certidões do tempo de serviço, de cada ente que você trabalhou, seja público ou seja privado, e já anexar aqui, porque você já vai garantir aqui o seu tempo. Terceiro, quinta questão, você tem que olhar para frente. Eu vou trabalhar quanto, qual é o meu tamanho de aposentadoria na frente e qual vai ser a minha projeção para frente que eu vou me aposentar. Que a gente não pode mais fazer a projeção passada, que a gente contribuía lá, começava com salário X, eu vou chegar no teto do máximo da universidade, com salário X, eu vou me aposentar com ele. Esqueça, porque isso não existe.
Então, o seu teto de aposentadoria, no dia de hoje, é 8 mil. Pode ser que daqui a 30 anos seja 20 mil. Mas a sua sobrevivência era de 40. Então, assim, aí você tem que planejar, dizer, nesse sentido, eu preciso ou aderir minha previdência complementar, ou fazer minha previdência própria, ou fazer minha poupança de investimento própria. Porque eu preciso chegar aos meus 60 anos, 65, 70, com a garantia da aposentadoria, dizer, eu tenho o meu lastro aqui, porque agora o meu salário vai diminuir, eu recebo 15, o meu salário só vai ser 10, mas eu tenho aqui 6, 7 de lastro. Então eu mantenho o meu padrão, pelo menos do salário que eu tinha. É preciso que se planeje e tudo que você trabalhar na sua vida garantir tempo contributivo. E se você puder garantir tempo contributivo independente, individual, garanta tempo contributivo individual, porque isso vai lhe ajudar no processo de contagem de aposentadoria de tempo contributivo somado com sua idade. Então, isso é fundamental no planejamento. Bom, Milton, muito obrigada por participar do nosso episódio, contribuir com esse assunto aqui tão importante e valioso, né? Não só para a nossa base de sócios do FAO, como para qualquer trabalhador, né, hoje em dia. Eu deixo agora você com as suas considerações finais. Primeiro, assim, agradecer por mais esse momento da gente conversar um pouco sobre a questão previdenciária e dizer o seguinte, que é fundamental a todos e principalmente para aqueles que ingressam, e na universidade ingressou muita gente mais recentemente, que esses é que tem que se planejar mesmo, porque a reforma previdenciária feita, ela abriu uma brecha muito grande para várias outras reformas, porque enquanto a Previdência anteriormente era toda constitucionalizada, ela foi desconstitucionalizada em vários aspectos. Então, significa que nós podemos ter para o futuro ainda mais dessabores com relação à realidade previdenciária. E se o trabalhador, o servidor público, não se previne com antecedência, não tem consciência, educação previdenciária, para entender que sua vida no futuro depende do que você trabalhou, você pode chegar numa situação mais delicada. Então, esse alerta fica para que cada uma reflita sempre e veja como se planejar na sua vida para garantir um futuro minimamente digno. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Conversa Docente. Se este conteúdo ajudou a esclarecer dúvidas ou você acredita que ele também pode beneficiar outras pessoas, não deixe de compartilhar o episódio com seus colegas, amigos e nas suas redes sociais. O Conversa Docente é um podcast da ADUFAL, a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Alagoas. Os episódios são publicados mensalmente, sempre na última sexta-feira de cada mês, e estão todos disponíveis nos principais agregadores de áudio, como Spotify, YouTube, Deezer, Apple Podcasts e Amazon Music. Procure por Conversa Docente e siga o perfil para acompanhar nossas publicações. O roteiro e a entrevista deste episódio são de Karina Dantas. A apresentação foi realizada por Vanessa Taide. Já a edição fica por conta de ambas as jornalistas. Obrigada pela companhia e nos encontramos no próximo Conversa Docente. Até mais!